E aí, gente, como que vocês estão? Todo mundo me ouvindo direitinho? Hoje o assunto da nossa live é sobre dieta. E a gente vai conversar um pouquinho para que vocês entendam como que se escolhe uma dieta, né? Diante de tantas opções que a gente olha aí no mercado, como que a gente consegue identificar qual a melhor dieta para mim? Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Martins, eu sou nutricionista. A gente faz aqui toda terça-feira lives semanais, já conversou sobre muita coisa. Todas as lives, elas estão lá no meu canal do YouTube, Nutri Ana Paula Martins. Então, se você quiser rever alguma live, se você não conseguir ficar nessa live até o final, vai estar lá no canal do YouTube. E hoje o assunto é sobre dieta. Como escolher a melhor dieta para mim? Diante de tantas opções, né, que a gente vê hoje, diante de tantas informações que a gente tem sobre dieta, como escolher a melhor opção para você? Então, antes de qualquer coisa, é importante que vocês entendam e desassocie a palavra dieta de emagrecimento. Então, sempre que a gente ouve a palavra dieta, é quase que instantâneo você pensar em emagrecimento, não é mesmo? Mas dieta nem sempre é só para emagrecer. A gente pode fazer dieta para ganho de massa muscular, a gente pode fazer dieta para manutenção de peso e apenas para tratar uma doença autoimune, para melhorar a fertilidade. A gente pode estar fazendo uma dieta para melhorar todo o quadro imunológico de uma paciente que tem uma candidíase de repetição. Então, a primeira questão que vocês têm que entender e desassociar é a palavra dieta de emagrecimento, que nem sempre uma pessoa está fazendo dieta quer emagrecer. Tem N finalidades aí para a gente estar montando uma dieta para um paciente. Uma outra questão é que dieta tem começo, meio e fim. Então, desconfie daquela pessoa, daquele teu amigo, que toda vez que você vai chamar ele para comer uma pizza, ele fala: não posso ir que eu estou de dieta. Dieta tem data para começar e data para terminar. É aquela pessoa que vive de dieta, provavelmente ela nunca fez uma dieta certinho. É aquela pessoa que vive saindo da dieta, nunca consegue ter uma resposta boa em relação à dieta que ela está fazendo, porque ela não faz corretamente. Então, quem faz dieta sabe exatamente o dia que ela vai começar e o dia que ela vai terminar. Dieta tem objetivo, gente. E dieta é diferente de alimentação saudável. Então, quando uma paciente chega para mim e fala assim: nossa, mas até quando eu vou comer assim? Então, assim, a tua dieta, ela tem começo, meio e fim. Só que o comer assim, o comer saudável, é pro resto da vida. Então, essa é a grande diferença de dieta e de alimentação saudável. A alimentação saudável é a sua obrigação. Cuidar da nossa saúde não é opcional. E um dos pilares do cuidado com a saúde é a alimentação. Então, você comer bem, ter uma alimentação saudável é a tua obrigação. Então, você tem que manter uma alimentação saudável. Agora, algo muito importante é o que é uma alimentação saudável para você. Vocês têm sempre que lembrar a seguinte frase: alimento é informação. O que de informação esse alimento está passando para você? Porque existem alimentos que são saudáveis, mas para você não é saudável. Então, a alimentação saudável é aquela alimentação saudável de acordo com a tua individualidade. Kiwi é excelente para mim. Kiwi é rico em vitamina C, kiwi é rico em fitomelatonina, ajuda a gente a dormir, mas eu tenho paciente que é alérgico a kiwi. Logo, o kiwi, que é um alimento saudável, não é saudável para essa minha paciente que é alérgica a kiwi. Assim como o iogurte. Eu adoro comer iogurte não tem nenhum problema para mim. Ele é um alimento rico em probiótico, pré-biótico, mas para muitas pessoas o iogurte vai trazer alguma intolerância. Ai, cadê meu... Aqui. O iogurte, ele acaba trazendo algum transtorno gastrointestinal, seja por uma alergia ou para uma intolerância. Então, a alimentação saudável, necessariamente, também não é só comer alimentos ditos saudáveis, porque tem alimentos saudáveis que não é indicado para você, porque você tem alguma intolerância à informação que esse alimento passa para o teu corpo, não é tão saudável assim para você. Então, a alimentação saudável, ela também tem que estar de acordo com a tua
individualidade. Não adianta você cismar ou ler que o abacate é super bom para a saúde se para você esse abacate te causa distensão abdominal. E uma questão muito importante é que muita gente fala assim, nossa, mas eu como certinho, eu tenho uma alimentação super saudável e eu não consigo, por exemplo, emagrecer. Porque necessariamente uma pessoa que faz uma alimentação saudável, ela não está comendo a quantidade calórica que ela precisa. Você pode sim ter uma alimentação saudável e comer mais do que você precisa e você vai aumentar esse peso. Então, comer bem, ter uma alimentação saudável, necessariamente não está vinculado a manter o teu peso. Porque para manter o teu peso, você tem que comer de acordo com a tua necessidade. Então, entendido essas duas questões em relação à dieta e alimentação saudável, a gente tem que entender que existe dieta para N finalidades. Como eu falei, para melhora de uma doença autoimune, para emagrecimento, para ganho de massa muscular. E tem as estratégias nutricionais usadas para a gente chegar em determinado objetivo. O que a gente tem de consenso hoje é que o ideal sempre é a gente periodizar as estratégias nutricionais. Então, sempre que a gente começa um tratamento com o paciente, de acordo com a individualidade dele, o ideal é que a gente vá mudando as estratégias nutricionais, que a gente vá ciclando os tipos de estratégias nutricionais para que o corpo vá ganhando starts diferentes, tá? Ou seja, existem as dietas low carb, as dietas cetogênicas, o jejum. O ideal é que a gente vá seguindo cada estratégia de acordo aí com a individualidade do paciente. Beleza, gente? Tem alguma dúvida até agora? Vai colocando aqui nos comentários que a gente vai falando. Qual a dieta que vocês mais gostariam de saber? Qual estratégia nutricional que vocês mais têm dúvida, tá? Beleza, entendendo a diferença de alimentação saudável e dieta, toda dieta ela tem um ponto de partida. Toda dieta tem um início, independente da estratégia nutricional que você vai estar seguindo, independente do objetivo que você queira, toda dieta tem um ponto de partida que é o quanto de calorias vai ter essa dieta. Então não adianta você pensar em fazer uma dieta low carb, porque o teu amigo está fazendo uma dieta low carb, se você não sabe o quanto de calorias você tem que comer. Não adianta você estar fazendo uma dieta cetogênica. Eu estou fazendo dieta cetogênica, eu estou comendo 70% aqui da minha dieta só gordura, só gordura, só gordura. Se você está comendo mais energia que você precisa. Então, o ponto de partida para qualquer dieta é saber o quanto de energia você precisa por dia. E essa quantidade de energia ela é baseada em 2 cálculos. O primeiro cálculo é a tua taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o quanto de energia teu corpo precisa para sobreviver. É o quanto teu corpo de energia precisa para o teu coração bater. É o quanto o teu corpo gasta num dia que você fica o dia inteiro sentado no sofá. Essa é a taxa metabólica basal. Existem várias equações de taxa metabólica basal. Existem as mais genéricas, que você bota ali no Google, como calcular taxa metabólica basal. E ele vai pedir tua idade, vai pedir teu sexo, vai pedir tua altura e o teu peso, que é a forma mais genérica de cálculo, e tem ali os teus percentuais de erro, e tem as formas mais fiéis de cálculo da taxa metabólica basal, como, por exemplo, um exame de calorimetria. Independente disso, achando essa taxa metabólica basal, a gente coloca o teu gasto energético do dia. O que você faz durante o seu dia? Você treina ou não? Você é uma pessoa que fica o dia inteiro sentado trabalhando? Você faz natação de manhã, crossfit no almoço e corre à noite? Então, a gente tem o teu gasto diário. Então, a gente junta o teu gasto diário com a sua taxa metabólica basal e a gente acha o quanto de calorias você tem que comer por dia para manter esse seu corpo hoje. A partir disso, a gente entende qual é o teu objetivo. Nutri, eu quero emagrecer. Então, se você quer emagrecer, eu tenho que te dar menos calorias do que você precisa. Então, a gente fez todo um cálculo e você precisa por dia, você tem 1,70 m, 80 kg. Para você manter esse teu peso, você precisa de 1.500 calorias. Se você precisa emagrecer, eu tenho que te dar menos do que 1.500 calorias para o teu corpo procurar nele o que falta e, de preferência, gerar energia através dessa gordura para que você reduza o peso. Não, Nutri, o meu objetivo é ganhar massa muscular. Se o teu objetivo é ganhar massa muscular, eu vou ter que formar um novo tecido
Para isso, tem que te dar mais calorias. Então, você precisa de 1.500 para manter os 80 quilos. Se você quer ganhar massa muscular, você quer ganhar um tecido, tem que te dar mais calorias. Não, Nutri, eu quero manter o meu peso e eu só quero fazer um tratamento para minha doença autoimune, para minha candidíase, um tratamento para melhorar a minha resistência à insulina. Aí a gente vai fazer a dieta baseada na quantidade de calorias que você precisa no seu dia. A gente só vai trabalhar a estratégia nutricional. E por que isso é importante, gente? Porque hoje é muito divulgado na internet, nas revistas, na televisão, vários tipos de estratégia nutricional. Quem nunca ouviu falar de uma estratégia low carb, cetogênica, e aí começa a fazer uma dieta, a dieta do vizinho, a dieta do amigo, e não tem resposta, não tem resultado. Por quê? Porque não parte do princípio que você tem que ter um cálculo calórico para você, e o seu cálculo calórico é só seu, tá? Então, a partir do princípio de entender a quantidade de calorias que você precisa, a gente começa a definir qual a melhor estratégia nutricional para você. E aí existem as estratégias nutricionais de monitoramento de carboidrato, que são as estratégias low carb, cetogênica. A gente tem a dieta cíclica, que é uma dieta onde você horas come mais carboidrato, horas você come menos. A dieta cíclica a gente usa muito para quem treina, tá? Existem as estratégias plant-based, que é um termo científico para uma dieta onde entra mais vegetais, frutas, verduras. O termo plant-based é um termo que os cientistas quiseram usar nos estudos científicos para que não usasse nem uma dieta vegana, nem uma dieta vegetariana, tá? Ele quis usar um termo onde não tivesse aí nenhum cunho em relação a causas sociais também, de meio ambiente. Ele quis usar só apenas com o intuito de avaliar um tipo de dieta baseada em vegetais, legumes, frutas, grãos e com pouquíssima quantidade de proteína animal. Existe a dieta mediterrânea, que é uma dieta onde tem ali uma quantidade boa de gorduras de boa qualidade, muito azeite, muito abacate, verduras, legumes e carnes magras. Então, existe uma série de estratégias nutricionais. E a escolha dessa estratégia nutricional, além do teu objetivo, vai ser de acordo com a tua rotina e os teus exames. Mas a base da escolha da estratégia nutricional, ela vai muito de acordo com a tua rotina. Porque às vezes a gente calcula a melhor dieta para o paciente. Às vezes a gente pega 50 estudos científicos mostrando que a estratégia cetogênica é a melhor estratégia, por exemplo, para o emagrecimento. Só que o paciente não consegue fazer essa dieta. Então é o que eu sempre falo, dieta boa é a dieta que o paciente consegue fazer, é dieta feita. Então não adianta pegar uma estratégia nutricional que é super reconhecida, que tem 100 estudos científicos mostrando que dá resultado, se a pessoa não consegue fazer, né? A gente vai ter que adaptar de alguma forma essa dieta para que ela consiga fazer, tá? Então, dieta boa é dieta feita. Então, existem muitas estratégias nutricionais. Quando a gente pensa no emagrecimento, o que a gente tem aí de mais assim, estudo mostrando em relação ao emagrecimento, principalmente quando esse emagrecimento está associado a uma pessoa com glicemia elevada, com resistência à insulina, com um quadro muito inflamatório, né? Dores articulares, que uma dieta com restrição de carboidrato, com manejo desse carboidrato, uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, ela tem aí uma resposta bem bacana. O que a gente tem de estudo em relação à saúde da mulher? Mulheres com endometriose, mulheres no período de climatério, mulheres na menopausa, mulheres com mioma, tem uma resposta muito boa na dieta, uma estratégia nutricional do Mediterrâneo, que é uma estratégia com uma boa quantidade de proteína, mas com muita gordura boa, muito vegetal, muito legume, muita fruta, tá? O que a gente diz em relação a alterações cardiovasculares, né? Pacientes que têm uma homocisteína alta, já tem uma alteração coronariana, já tem um risco cardíaco aí calculado. A dieta plant-based, que é uma dieta mais voltada para o vegetarianismo, é uma dieta mais indicada, tá?
Então, gente, eu quero agora que vocês me perguntem aqui. Eu já vi que me perguntaram aqui sobre o jejum, porque a ideia é dar um en passant em relação a todas as dietas e vocês me perguntarem aqui quais as dietas que vocês mais têm dúvida. Me perguntaram, se não me engano, aqui sobre o jejum. Deixa eu achar aqui. Peraí. Sempre tenho dúvida o que comer no café da manhã, pois sou viciada em café com leite. Para piorar, estou gordinha. Obrigada. Então, vai depender muito. Primeiro, você precisa emagrecer, né? Tá gordinha, eu quero emagrecer. A gente vai ter que definir o quanto de calorias você vai comer por dia. A gente vai ter que gerar um déficit calórico. Baseado nesse número que a gente acha, o que seria ideal para você comer no café da manhã? E daí, assim, o café da manhã é uma refeição muito importante para o nosso dia, porque a gente passou o dia inteiro em jejum, né? O dia inteiro, desculpa, a noite inteira em jejum. Então, você dormiu, ficou aí 7, 8 horas dormindo. Quando você acorda, o teu corpo ele tem uma necessidade muito grande de alimentos ricos em antioxidante, de alimentos ricos em vitaminas, minerais. Então, quanto mais alimentos coloridos, quanto mais alimentos que tragam aí funcionalidade para o teu corpo, melhor. E o que acontece? É muito importante, principalmente para quem quer emagrecer, evitar picos de insulina no organismo. O que é pico de insulina? Toda vez que você come um carboidrato, principalmente os carboidratos refinados, pão, o leite, ele tem pico insulinêmico também, biscoito, massa, bolo, no café da manhã, você dá pico de insulina, porque você ficou 7, 8 horas dormindo. Se logo na tua primeira refeição, tu come uma farinha branca, tu come um bolo, tu enche esse café com açúcar, o leite também é insulinêmico, tu coloca a tua insulina lá em cima. Esse hormônio, essa insulina, quando aumenta, a insulina é um hormônio anabólico, principalmente de gordura. Você tem grandes chances de não conseguir emagrecer, porque você está dando pico de um hormônio que aumenta células de gordura. Fora isso, a insulina, quando muito estimulada pela manhã, você acaba desregulando uma série de hormônios relacionados à saciedade. Então, naturalmente, você vai ter mais fome ao longo do dia inteiro. Então, para quem quer emagrecer, o ideal é que o seu café da manhã seja rico em proteína e gordura. Ou seja, alimentos ricos em proteína e gordura. Então, é um ovo, é um iogurte, é um leite vegetal, é uma panquequinha que você faça com uma farinha de boa qualidade, uma farinha com uma carga glicêmica mais baixa. Então, para quem quer emagrecer, o ideal é que logo pela manhã não tenha picos de insulina. E você só dá pico de insulina com farinha branca, com açúcar. Então, evitar um pão francês pela manhã, evitar bolo pela manhã, evitar um café cheio de açúcar pela manhã, lembrando que açúcar do coco é açúcar, né? Lembrando que mel é açúcar. Então, quando a gente fala de açúcar, são todos os açúcares. Evitar adoçar, evitar aquele copo de meio litro de suco de laranja, né? Porque a fruta, ela também estimula a liberação dessa insulina. Uma coisa é você comer uma laranja de manhã quando acorda, não tem problema nenhum. Outra coisa é você tomar um suco de laranja de meio litro com 5 laranjas ali dentro, tá? Então, evitar esses picos pela manhã para você regularizar aí o teu apetite ao longo do dia também. Porque uma das bases de uma dieta para o emagrecimento é te manter saciado. Se logo pela manhã você faz uma alimentação que estimula a tua fome, naturalmente você não vai conseguir seguir a sua dieta. Então, evitar pela manhã esse estímulo da insulina, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui outras perguntas. A Maria falou que tem fibromialgia. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Eu atendi durante muitos anos pacientes com fibromialgia. Eu trabalhava numa clínica de medicina ortomolecular e a clínica fazia tratamentos para pacientes de fibromialgia. Então, eu atendia muitos pacientes de fibromialgia. E o que eu posso falar para vocês, gente, é que a dieta tem grande influência no tratamento da fibromialgia. Alimentos ricos em glúten, farinha branca, açúcar, são altamente inflamatórios para pacientes com fibromialgia. Então, é muito importante excluir
leites, derivados do leite, trigo, principalmente quando você está em crise, né? E depois, gradativamente, entender quais desses alimentos piora mais o teu quadro. Mas o fato é que, realmente, leites derivados do leite, farinha branca, açúcar, piora muito a fibromialgia. Quanto mais anti-inflamatória for a dieta, quanto mais alimentos coloridos você comer, menos dor você vai sentir, tá? Na fibromialgia é muito interessante o jejum também, porque a gente sabe que o jejum ele consegue modular uma série de citocinas inflamatórias e você consegue reduzir os quadros de dor. Então é muito importante também inserir aí no teu dia alguns períodos de jejum. Não precisa ser todos os dias, mas eventualmente assim na semana, 3 dias, 2 dias, fazer o jejum de 14, 16 horas, 18 horas pode ser interessante para você. Lembrando que a fibromialgia ela tem que ter um olhar todo clínico, né? A gente tem que trabalhar a suplementação. Quase que 90% dos pacientes com fibromialgia têm alteração intestinal, tem uma desbiose intestinal, tem uma constipação. Tratar o intestino do paciente com fibromialgia é importante. E muitas vezes a suplementação com alguns ativos para melhora da dor, como magnésio, inositol, ele é interessante também, tá? Vamos lá. Deixa eu procurar aqui. A Fabiana está falando que a alimentação e proteína e legumes tive areia no rim. Está falando em relação ao consumo da proteína com o rim, é isso? Então, quando a gente pensa em alteração renal, é muito importante que esse cálculo de proteína esteja bem fechadinho. Então, se você tem aí alteração em relação ao teu rim, realmente você tem que procurar uma nutricionista especialista na área renal. Eu tenho uma amiga, se você quiser me chamar no direct, eu posso te indicar, porque ela faz o cálculo certinho das proteínas que você tem que comer, quais são as mais indicadas. Para você que tem alteração renal, de areia no rim, né? Comer alimentos ricos em potássio é muito importante, tá? Vamos ler aqui. Tenho gordura no fígado, como perder? Gente, esteatose hepática, o tratamento da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é dieta. Não existe hoje um medicamento que tira a gordura do fígado, é fazer dieta, tá? E a gordura no fígado, ela aumenta por conta de um consumo excessivo de carboidrato. Muita gente acha que a gordura no fígado é por conta do consumo de gordura, mas não é. A gordura no fígado é pelo consumo do carboidrato em excesso. O que acontece? No nosso corpo, a gente não tem lugar para estocar muita quantidade de carboidrato. A gente tem ali um estoque no nosso fígado e no nosso músculo. Então, toda vez que a gente come um carboidrato, independente do carboidrato, se é uma batata doce, se é um bolo de cenoura, se é uma cenoura, se é um arroz branco, se é um arroz integral, esse carboidrato vai virar glicose, independente do carboidrato. Se ele é um carboidrato bom, se ele é um carboidrato ruim, ele vai virar glicose. Essa glicose, quando entra na nossa célula, vira glicogênio. Esse glicogênio vai para o nosso músculo e vai para o nosso fígado. Só que a gente tem estoques limitados, tanto no fígado quanto no músculo. O glicogênio do fígado é chamado glicogênio hepático. Ele mantém a nossa glicemia estável durante algumas horas. O nosso glicogênio do músculo é o glicogênio muscular. Ele é usado, por exemplo, quando a gente usa esse músculo. Por exemplo, uma atividade física, quando a gente vai varrer a casa, tá? Só que o estoque é muito pouquinho do glicogênio no fígado e no músculo. Quando a gente lota esse estoque, ele vira gordura e começa a se estocar. Então, no fígado, se acabou o estoque ali do glicogênio, ele vai virar gordura e vai ficar ali no fígado. Então, quanto mais carboidrato você come, maior a possibilidade de você lotar esse estoque e virar esse glicogênio em gordura e ficar ali no teu fígado. Então, o tratamento da esteatose hepática é dieta, gente. Você tem que fazer dieta, tem que fazer uma dieta com restrição de carboidrato, seja ela low carb ou seja ela cetogênica, né? Mas você tem que estar fazendo uma dieta. E, claro, fazer todo o suporte hepático e dentro dessa dieta a gente estimular esse processo de detoxificação, porque o teu fígado está doente. E o nosso fígado é o nosso órgão de eliminação, ele que elimina as toxinas que são geradas no nosso corpo. Então você precisa estimular que esse fígado trabalhe. Então
Então, se esse fígado está doente, você precisa estimular esse processo de detoxificação com alimentos que estimulem esse processo. Então, a estratégia nutricional para a esteatose hepática é uma estratégia de restrição de carboidrato. Low carb, cetogênica, interessante. Os alimentos que vão conter dentro dessa estratégia nutricional tem que ser alimentos que estimulem o processo de detoxificação, tem que ser alimento que dê suporte a esse fígado, tá? Eu já tenho aqui um vídeo falando só sobre o processo de detoxificação lá no YouTube. Quais são os alimentos e suplementos que dão suporte à parte hepática, tá? Vamos lá. Tem uma sobrinha que sofre com fibromialgia. Gente, fibromialgia é uma condição muito, assim, triste, né? Porque a pessoa fala que tá com dor, só que você não vê ferida pelo corpo. É difícil, a pessoa não consegue nem explicar as dores que sente. Muita gente questiona se realmente aquela pessoa tá de mimimi ou se realmente está com dor, né? Por isso que muitos pacientes com fibromialgia, imagina a gente ficar o dia inteiro com dor, desenvolve ele também uma depressão, né? Que horas são, gente? Tem 7h28, tá quase terminando. Existe uma estratégia alimentar para a menopausa? Sim. Nilma, melhor estratégia alimentar para a menopausa, perimenopausa, é a dieta do Mediterrâneo, tá? Onde a gente vai comer muita verdura, muito legume, muita fruta, sementes, grãos, gorduras boas, azeite, abacate. Então, o azeite ou abacate, ele é rico em ácido oleico, que melhora muito a saúde da mulher, traz uma modulação hormonal também. Então, a dieta do Mediterrâneo ela é mais indicada para as mulheres aí na menopausa, perimenopausa, toda mulher que está completando seus 40 anos, o importante já é fazer uma dieta baseada na dieta do Mediterrâneo, tá? Até porque também é uma dieta que traz uma proteção cardíaca. E a gente sabe que as mulheres, ao entrar na menopausa, já têm um risco cardíaco maior. Então, a dieta mediterrânea é a que tem mais indicação aí para as mulheres na menopausa. Tá perguntando se a fibromialgia tem... eu acho que é fibromialgia, né? Não, gente, a gente consegue... Toda doença autoimune, a fibromialgia é uma doença autoimune, a gente tem o período da não doença. Outro dia eu ouvi um médico americano falando sobre isso, esqueci o nome desse médico. Mas é exatamente isso, a gente tem um período onde essa doença está ela está ali, mas não está tendo nenhuma atuação, você não está sentindo essa doença, não tem sinais, não tem sintomas, mas ela está ali. E tem a época que a doença está falando com você. A ideia do tratamento de uma doença autoimune é fazer com que ela entre em remissão, ou seja, ela existe, mas ela está quietinha. Você não está sentindo os sinais e os sintomas daquela doença. Então, não tem cura uma doença autoimune, tem remissão. Você consegue deixá-la silenciada, tá? A dieta do Mediterrâneo, a Lucimara está falando que nunca ouviu falar da dieta do Mediterrâneo. Depois aqui da live, eu tenho um post aqui no meu feed falando só sobre a dieta do Mediterrâneo. Aí eu linko aqui para vocês estarem lendo sobre ela. Mas a dieta do Mediterrâneo é uma dieta que é rica em verdura, em legume e fruta, onde tem muita gordura boa. Azeite, abacate, são as oleaginosas, e as proteínas são as proteínas mais magras, tá? Quais os alimentos proibidos nessa dieta, Ana Paula? Deve ser a dieta do Mediterrâneo, né, que você está falando. Todos os alimentos com potencial inflamatório. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta muito anti-inflamatória. Então, os alimentos proibidos na dieta do Mediterrâneo são aqueles alimentos que são proibidos para a gente comer sempre. Farinha branca, açúcar, adoçantes, alimentos com corantes, alimento de pacote, alimento de caixa, são os alimentos proibidos na dieta do Mediterrâneo, tá? Quais os exames para saber se a taxa de gordura no fígado? Então, como que acontece? Como que eu faço lá no consultório, tá? O paciente chega, eu vou ver os hábitos alimentares dele. E aí, existem as enzimas hepáticas, TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina. Se esse paciente apresenta alguma alteração nessas enzimas hepáticas, eu já vou ficar com alerta.
e eu vou ver o hábito alimentar dele. Se for um hábito alimentar com muito alimento rico em muito alimento inflamatório, muito carboidrato, aí eu faço a solicitação de um exame, que é o ultrassom de abdômen total, e eu peço para investigar esteatose hepática. E aí no exame de imagem, você vai identificar se tem gordura no teu fígado, tá? Então, normalmente o paciente com esteatose hepática, ele vai ter as enzimas hepáticas alteradas, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina. Na maioria das vezes, a insulina desse paciente vai estar elevada, triglicerídeo vai estar elevado também. Olhei os exames bioquímicos, deu tudo alterado? A alimentação dele é péssima? Com certeza ele tem esteatose hepática. Eu só vou pedir um exame de ultrassom de abdômen total para avaliar o fígado desse paciente, para verificar se ele tem ali a esteatose. Claro, existem vários graus de esteatose. Tem o grau 1, grau 2, grau 3, podendo ir até uma cirrose, tá? Então é importante realmente começar. Se você tem alguma enzima hepática alterada, se a sua insulina está alta, se o seu triglicerídeo está muito elevado, é importante investigar se você não tem gordura no fígado. Ai, gente, muito obrigado pela presença de todo mundo. Placas de gordura calcificada na aorta e coronariana. Para quem já tem placa de gordura calcificada, para quem já tem alteração coronariana, a melhor dieta é uma dieta plant-based, tá? Seguir uma dieta plant-based é bem bacana, a gente já tem muitos estudos falando sobre a melhora do paciente com alteração coronariana. Onde encontro nos seus canais as informações sobre dieta mediterrânea? Tem lá no meu site falando sobre dieta mediterrânea, aqui no feed também tem falando sobre dieta mediterrânea, tá? Sandra, me manda um oi lá no direct, porque aí eu já encaminho para você não precisar ficar procurando, tá bom? Me manda um oi lá no direct, porque aí eu mando as informações sobre a dieta mediterrânea para você, tá? A Elizabeth está falando que nunca teve barriga, depois da menopausa fiquei com pochete, que não consigo eliminar. Quais alimentos ajudam a eliminar? E aí, o que acontece, Elizabeth? Na menopausa, há uma redução dessa taxa metabólica basal. Lembra daquele gasto energético que a gente precisa por dia? Na menopausa, a mulher tem uma redução da massa muscular. Se você nunca se preocupou em fazer atividade física, se você nunca se preocupou em manter uma boa qualidade muscular, naturalmente na menopausa você vai perder músculo. Perdendo músculo, a tua necessidade energética por dia também diminui. O que acontece na menopausa é que a mulher tem essa redução de massa muscular, a necessidade dela calórica diminui, ou seja, você precisa comer menos para manter esse teu peso, só que a tua alimentação continua a mesma, de 10, 5 anos atrás. E aí o que acontece? Você começa a acumular gordura, onde você tem mais predisposição, na barriga, no bumbum, tá? Por isso que as mulheres aumentam gordura muito na menopausa, porque elas continuam comendo igual comia antes, só que a necessidade energética dessa mulher diminuiu. Por quê? Porque perdeu o músculo. Por isso, aquela dica que eu sempre dou para as mulheres, e quanto mais nova, melhor, entre na musculação. A musculação é remédio para a mulher. Por mais que você não goste de fazer musculação, encare a musculação como um remédio que você tem que fazer para que você, quando chegar na menopausa, não tenha aí todos os sinais clínicos, aumento de gordura corporal. Então, faça a musculação desde sempre para manter a tua massa muscular, porque é fisiológico que a gente perca a massa muscular na menopausa. Então, quanto mais você cuida da sua massa muscular, quanto antes você cuida, quanto antes você aumenta, né? É como se fosse uma previdência privada. Melhor, menos chance de você aumentar a gordura na menopausa. A tireoide preguiçosa, quais são os perigos de quem não se cuida? Então, a tireoide preguiçosa, o hipotireoidismo, né? A gente tem que entender que a glândula da tireoide, ela é importantíssima para a nossa saúde. Ela que controla todo o nosso metabolismo. Se a gente está aqui piscando, é porque tem um hormônio tireoidiano aqui fazendo a gente piscar, né? A gente precisa do hormônio tireoidiano para recuperar nosso músculo. A gente precisa dos hormônios da tireoide na nossa cabeça para fazer a gente pensar. Então, uma tireoide preguiçosa não produz hormônios da forma que deveria produzir. E daí a gente começa a ter déficit de memória, déficit de atenção, a recuperação muscular fica ruim, o nosso batimento cardíaco fica ruim. Então, todo o nosso corpo altera o metabolismo dele porque a gente não está levando esse hormônio que controla todo esse metabolismo para as nossas células.
tá? Lembrando que a tireoide é muito influenciada por tudo que acontece ao nosso redor. Então, os alimentos que a gente come, se faz ou não atividade física, se está dormindo direito, tudo isso influencia na saúde da tireoide, tá? E aí a gente tem que entender qual é esse hipotireoidismo, se é um hipotireoidismo por conta de uma doença autoimune na tireoide, se é um hipotireoidismo clássico, se é um hipotireoidismo subclínico. Existem várias vitaminas e minerais associados à saúde tireoidiana, vitamina A, vitamina D, zinco, selênio, iodo, magnésio. Então tem que ver toda a tua deficiência nutricional para saber se você tem deficiência desses nutrientes e é por conta disso que você não está formando seus hormônios, tá? A gente sabe que as toxinas ambientais têm grande influência na saúde da tireoide. Então, se você tem exposição a toxinas, desde um produto de limpeza que você usa em casa, desde uma panela de alumínio, desde um cigarro que você convive com uma pessoa que fuma, ou você trabalha na rua e tem exposição à poluição ambiental, a sua tireoide está sofrendo, tá? Ah, gente. Obrigada, Débora. Suplementação para bipolar. Gente, tem que entender, normalmente o paciente bipolar, ele já usa uma medicação, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos medicamentos que entram em conflito com a suplementação. Então tem que entender, isso. O mais importante que vocês entendam, gente, é que tudo é individualidade. É muito complicado eu chegar e falar para vocês, gente, a melhor suplementação para um paciente bipolar é essa. Porque depende da medicação que você toma, depende da alimentação que você tem. Agora, é importante que você entenda que muito das alterações neurológicas estão aqui no seu intestino. Então, cuidar do intestino é muito importante, porque existe uma comunicação direta do teu intestino com o teu cérebro, tá? Ai, gente, obrigada. Não sei se eu consegui responder todo mundo. Gente, quem tá me pedindo sobre dieta do Mediterrâneo, me manda um direct que eu mando para vocês, tá? Já são 7h40. Eu tenho que levar o meu filho pro curso dele agora, senão eu vou me atrasar. A live fica gravada assim, fica lá no canal do YouTube, Nutri Ana Paula Martins, tá, gente? A gente vai se falando, semana que vem tem live também. Provavelmente eu vou mudar o horário da live, porque mudou alguns horários aqui na minha rotina. Eu acho que vou colocar essa live para sábado, mas eu aviso vocês, tá bom? Gente, obrigada. Qualquer dúvida que ficou faltando, manda lá no direct que a gente vai se falando aí durante a semana, beleza? Um beijo, fiquem com Deus. Boa terça, boa semana para todo mundo. Aguardo vocês lá no direct. Qualquer dúvida vai me mandando que eu vou respondendo aos pouquinhos todo mundo, tá? Um beijo, tchau!